minhas pernas comecem a se acalmar, o pastor me autorizou a pedir ao grupo para que sentem junto do maridão, amém? Os maridos vão aí se organizando. Eu queria muito que vocês estivessem juntos, amém? Podem ir levantando, não tem problema, e a gente vai se organizando. Agradeço ao Seara pelo convite, ao meu Deus pelo privilégio, ao meu pastor pela confiança que me dá de nesta noite estar aqui para compartilhar algo da parte de Deus. Enquanto o Seara vai se organizando, queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Quero parabenizar o grupo pela linda festa, pelo lindo tema que escolheram. Estamos felizes nesta noite de estarmos na casa de Deus em família. E isto é o resultado da bênção, da bondade de Deus conosco. Podermos estar aqui sentados para aprender a palavra de Deus e sermos edificados por ela. Eu vou pedir que você fique aí intercedendo e me ajudando em oração, para que o Senhor nos ajude a compartilhar algo da parte do Senhor. Marcos capítulo 3 e o versículo 22 em diante. A gente pode ler o 20 para contextualizar. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Eu queria que você repetisse isso comigo. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Amém. Os escribas aqui, eles não podiam negar a realidade dos milagres que Jesus operava. Era indiscutível o poder sobrenatural que estava sobre Jesus. Então, eles começaram a acusar Jesus de que ele realizava aqueles sinais por Beelzebu. No conhecimento da época, Beelzebu era o maioral dos demônios. Então, eles começam a acusar Jesus, dizendo que ele expulsava demônios por Beelzebu. E aí, Jesus chama a atenção deles para essa parábola. E diz a ele que um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Ele chama a atenção para isso. E me chama a atenção é que ele não se refere apenas ao reino. No versículo 25, o versículo que nós repetimos, ele diz assim, e se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. No versículo 26, ele ainda acrescenta, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes terá o seu fim. Subsistir aqui é ficar de pé, estabelecer, permanecer, tornar firme. A gente precisa entender que Satanás, apesar de ser especialista, mestre em causar divisão, dano nos relacionamentos, nas famílias, ele não é louco de usar isso contra o seu próprio reino. Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo, não tem como, não faz sentido, não tem lógica. Satanás, ele tem todo o interesse
de criar, de gerar divisão no meio da família. Mas ele não usa isso contra ele, no seu reino. E a gente precisa entender o perigo que é uma casa dividida. O dano que isso pode gerar. O projeto de Deus para a nossa família é que ela seja firme, permaneça de pé até o fim. É por isso que Jesus disse assim, que o reino dividido, ele terá fim. Ele não consegue subsistir, ele não consegue chegar até o fim. Mas Deus instituiu a nossa família para que a gente esteja de pé, firmes, unidos e vamos até o fim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E para entendermos o estrago que a divisão pode causar numa família, é preciso compreender o oposto disso, dessa realidade. E isso é a bênção da unidade. E é interessante, é que até no inferno há unidade. Mas parece que essa realidade de divisão tem entrado no meio da família. Há famílias divididas. Mas agora eu queria meditar um pouquinho com os irmãos a bênção da unidade. Deus se move na unidade. E o que é a unidade? É a qualidade ou estado de ser um, de não poder ser dividido. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus se move no meio da unidade. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 11, o versículo 6. Gênesis capítulo 11 e o versículo 6. E quanto mais eu lia, mais eu me maravilhava com esse tema. A Bíblia diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm o quê? E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O contexto aqui é a Torre de Babel. Eles se propõem, eles se unem no mesmo propósito, eles combinam, nós vamos construir. Apesar da motivação aqui ser equivocada, porque havia uma orientação que eles deveriam se multiplicar, encher a terra, mas eles decidiram ficar ali e construir aquela torre. A motivação estava equivocada. Mas olhe, isso aqui é um princípio. Deus diz assim, e agora não haverá o quê? Restrição. Não haverá limites para o que eles intentarem fazer. A unidade, ela remove as limitações. Ela amplia o poder de conquista do sobrenatural. É interessante, porque aqui a motivação estava correta. Mas Deus diz o seguinte, se eles estão unidos, se estão no mesmo propósito, se há unidade, o que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Você consegue perceber que a unidade, ela amplia, ela nos faz alcançar algo que estaria travado se houvesse dissensão. É por isso que o Senhor diz assim, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Porque não era o querer de Deus que eles continuassem com aquele projeto. Mas Deus disse, mas como eles estão unidos, se a gente não intervir, eles vão conseguir fazer. Porque há uma bênção na unidade. A estratégia do diabo é semear divisão, para roubar da nossa família o poder de conquistar o sobrenatural dentro da nossa casa. O diabo, ele sai semeando a divisão, mas Deus quer que nós estejamos unidos. A unidade atrai a presença e a glória de Deus, conforme Atos, capítulo 1, versículo 14. A gente vai manuseando a Bíblia para você ir se situando onde nós estamos, a linha de raciocínio. A unidade atrai a presença de Deus. Atos capítulo 1 e o versículo 14. Diz o seguinte, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas.
Aqui eles tinham uma promessa. E a Bíblia diz que eles estavam ali unânimes. E no capítulo 2 o que acontece? O Espírito Santo desce. Porque eles estavam em unanimidade, em união. E eles são alcançados no dia de Pentecostes. Não muito depois dali, no capítulo 4 de Atos. 4:24, diz o seguinte: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Qual é o contexto aqui? Era Pedro diante do Sinédrio. Eles estavam orando, unânimes, depois que ele retorna, depois que eles são soltos. E eu acho lindo, é que se você continua lendo, no versículo 31, a Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O plano de fundo aqui qual era? Unanimidade. Eles estavam unidos. E aonde há união, há intervenção de Deus. Aonde há união, há derramamento do Espírito Santo. Aonde há união, Deus se move. Aleluia. E é lindo que unânimes, essa palavra no original quer dizer com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular. É como se, é lindo porque a oração que eles fazem aqui diz assim, no versículo 24: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste. Dá a impressão aqui de que eles estavam com o mesmo pensamento, que o Espírito Santo começou a mover eles na oração, na mesma direção. Dá a ideia aqui de que o Espírito Santo encontrou no coração daquele grupo o mesmo sentimento, uma mesma motivação. Aí o Espírito Santo começou a dar a eles a direção: vá orando por aqui. E eles começaram a orar. E a Bíblia diz que não é que veio só sobre eles o Espírito Santo. A Bíblia diz que o lugar que eles estavam tremeu. A presença de Deus foi tão forte naquele grupo que estava unido no mesmo pensamento, que o lugar que eles estavam literalmente tremeu. Deus está onde há unidade, onde há união. Aleluia. Capítulo 25 de Êxodo. Capítulo 25 de Êxodo. Glória a Jesus. O Senhor deu aqui a Moisés a orientação para a construção do tabernáculo. E no versículo 19, há uma orientação aqui, quando estávamos lendo, nos chama a atenção. Versículo 19 diz assim: farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Pare aqui. Quando eu leio esse texto, só me vem à mente unidade. Porque diz assim que o Senhor deu a orientação a Moisés. A orientação é essa: você vai construir 2 querubins, só que vai ser de uma peça só de ouro. E meditando nisso, hoje nós temos tecnologia, mas imagine naquela época, de uma única peça de ouro, fazer 2 querubins, porque aqui não poderia ter emenda. Tinha que ser da mesma peça, não podia ser fundido. A orientação de Deus era a seguinte: tem que ser de uma peça só. Tem que ser de uma peça. Aí a gente continua lendo, diz assim: os querubins estenderão as suas asas por cima,
cobrindo com as suas asas o propiciatório. E esse cobrir as asas fala de proteção, trazendo para o nosso contexto. Deus se move onde há unidade, onde o ambiente de uma família é um proteger o outro. As faces deles, uma de frente da outra. Se você der um Google aí, que você não vai fazer agora, mas se você olhar a tampa, que era o propiciatório, você vai ver 2 querubins. E eles tinham uma cabeça, eles tinham que olhar levemente um para o outro. Isso fala de um ambiente de transparência. Olho no olho. É lindo que no episódio de Jacó e Labão, Jacó diz o seguinte: o olhar do vosso pai não é o mesmo comigo. Já viu que quando a gente não está bem com uma pessoa, a gente não consegue olhar nos olhos? Quando há uma discordância em casa, parece que a gente evita olhar um no olho do outro. Há uma diferença. O olho revela, o olhar. Quando você é sincero com alguém, quando você é leal, você consegue olhar nos olhos do outro sem preocupação. E aqui, nesse modelo, o Senhor está dizendo, os querubins estarão um de frente para o outro, levemente olhando um na face do outro. E aí o versículo 22 diz assim: e ali virei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório. Deus se move aonde há união, onde não tem divisão, onde não tem emenda, aonde há sinceridade, num ambiente onde um protege o outro. Aleluia. O modelo perfeito de trindade, de unidade, é a trindade. Eles trabalham em união. É lindo como Deus, Ele estabelece e cumpre aquilo que Ele estabelece. No plano da salvação, o Pai, Ele projeta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica o plano da salvação. Viu como eles trabalham em unidade? Viu como eles trabalham em união? É isso que Deus espera de nós e da nossa casa e da nossa família. Unidade não é um ambiente unicamente onde não tem contenda, onde não tem confusão, onde não tem discórdia. Há muitos casais que não brigam, mas são indiferentes. Eles têm ausência de briga, mas isso não define unidade. Porque nós vimos aqui que estar unânime é pensar da mesma maneira, é estar de comum acordo. O que é um ambiente de unidade? É um ambiente onde um se importa com o outro, onde um cuida do outro. Eu cuido de você, você cuida de mim. Esse cuidado, ele é recíproco. Parece que a gente agora está vivendo um ambiente, parece que influenciado sobre o espírito de Caim. Viu que quando Deus chega para Caim, diz assim: cadê teu irmão? Ele diz assim: por acaso eu sou guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? Cada um cuide do seu. Cada um faça a sua parte. Mas eu creio que o Espírito Santo, o céu diria: você deveria cuidar do seu irmão. Porque deveríamos cuidar uns dos outros. Porque somos uma só carne. Deus nos uniu. É um princípio. Aleluia. Mas parece que esse espírito, essa influência de Caim, parece que está rodando no meio das famílias. As pessoas parecem que estão assim, vivendo como que eu faço a minha parte e você faça a sua. Cada um vai cuidando de si. Onde deveríamos pensar em cuidar uns dos outros. Porque o Novo Testamento está cheio de mandamento dizendo: amai-vos, sujeitai-vos, suportai-vos, orai uns pelos outros. Em outras palavras, vocês estão aqui para cuidar um do outro. Não existe isso de eu cuido da minha vida e você cuida da sua, porque nós fomos unidos. E a Bíblia diz que no matrimônio, quando há união, se transforma em uma só carne. Quando o outro sente, eu sinto também. Quando aperta aqui, eu sinto a dor. Mas parece que isso está ficando cada vez mais escasso. Um ambiente onde a gente se importa com o outro, esse deve ser o ambiente. Esse é o ambiente que Deus espera
de nós, da nossa casa. Realmente, um se interessa pelos problemas do outro. Quando o outro sofre, eu sofro também. Eu não posso ser indiferente. Se a minha maneira de ser incomoda o meu companheiro, eu devo ter o entendimento de que eu preciso mudar algo em mim, transformar, me ajustar. Porque a minha carne está sofrendo. Uma casa dividida, ela impede a bênção de Deus. Mas não só isso. Ela atrai maldição. Malaquias 4:6 diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos para que a terra não fosse ferida com maldição. Deus está dizendo assim, eu quero converter, eu quero unir, eu quero que os corações de vocês estejam no mesmo propósito, para que a terra de vocês não seja ferida com maldição. Primeiro, o lugar de unidade é onde Deus se move. Um lugar de unidade atrai a presença de Deus. Um lugar de unidade, a glória de Deus se manifesta. Deus tem liberdade para operar. Há tantas famílias divididas. Há tantas famílias pensando coisas diferentes, onde deveriam estar unidas no mesmo propósito. Por isso dizemos que nem sempre um lar onde não tem briga é unido. Porque às vezes um está indiferente com o outro. Ele se cansou, aí agora ele trata o outro com frieza, com indiferença. Mas Deus quer resgatar isto em nós nesta noite. Se isso é uma realidade no nosso meio, na nossa casa. A maneira como vivemos em família vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Já viu que tem crente que ele acha que porque ele ora, jejua, está tudo bem comigo. Em casa, ele vive em pé de guerra com a esposa. Ou a esposa vive em pé de guerra com o marido. Ou eles quase não se falam, estão quase como os irmãos de José, que não conseguiam olhar, nem falar pacificamente. Mas esse não é o modelo que Deus estabeleceu para a família. Mateus capítulo 6, o versículo 14. Nós precisamos entender que os nossos relacionamentos, a maneira como nós vivemos em família, afeta totalmente o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, a ação de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Mateus capítulo 6 e o versículo 14 diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há casais que estão vivendo como se essa realidade não existisse. Quando a gente nega o perdão na horizontal, nos nossos relacionamentos, o perdão na vertical fica retido. Simples assim. Quem aqui não falha, levante a mão. Então todo mundo quer dobrar o joelho e dizer: Jesus, me perdoe. Senhor, eu falhei. Eu sou falho, eu sou imperfeito. Mas se esse perdão na horizontal não existir, o perdão na vertical está retido. E parece que a gente vai vivendo essa realidade, esquecendo desse princípio. Deus está dizendo, se você não perdoar seu irmão, não tem perdão para você. Parece que a gente está vivendo naquela cultura de guardando. Guardando, vai levando, e o coração se enchendo de falta de perdão, de coisa que a gente vai guardando.
Mas se a gente quer viver uma realidade da operação de Deus na nossa família, é preciso estar atento aos nossos relacionamentos. Mateus 5:23 diz assim: se você for para o altar, levar uma oferta e lembrar que você tem um problema, volte. Primeiro se reconcilie com o seu irmão. A gente está chegando na igreja, cantando, levantando a nossa oferta de adoração, jurando. E com problema em casa. Viu que a gente tem facilidade às vezes de se desculpar com o de fora? Mas em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, não, já é meu marido mesmo. Já é minha esposa mesmo, tem que lidar comigo. Não. O Senhor está dizendo aqui, se você quer perdão, libere perdão. Se você falhou com alguém, vá lá e se reconcilie. Se tem um problema com alguém, conserte. Depois você traz a sua oferta. Isso é um princípio, a gente não pode fugir dele. Tem tanta família retendo, deixando que a porta da bênção esteja fechada sobre a sua casa, porque não consegue liberar perdão. Porque não há um ambiente propício na sua casa, até mesmo para os seus filhos aprenderem o que é pedir perdão. Tem casas, tem famílias que os filhos nunca ouviram um pai ou uma mãe, um ou outro dizer: me perdoe, eu me equivoquei, eu me exaltei com você, eu disse algo que lhe feriu. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo para nós, se a gente quer perdão, se a gente quer a operação de Deus na nossa casa, é preciso voltar aos princípios da palavra. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 8, o apóstolo diz assim: que estejam os homens com as mãos levantadas, mãos santas. Abra sua Bíblia, porque senão eu fico falando sem o texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. E como são essas mãos? A igreja, como são essas mãos? Sabe o que é isso aqui? Pecados de relacionamento. E a gente tem essa percepção que só o que deixa a gente distante de Deus são pecados para a morte, adultério, prostituição. Mas o Senhor está dizendo aqui: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Mas essas mãos são sem ira e sem contenda. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 7. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, tratando a sua esposa com honra, porque ela é sensível. Ela tem outra maneira de ser tratada. E o versículo, inclusive, que lemos na leitura, segue dizendo: dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja o quê? Pode ser melhor. Para que não sejam... Viu que a maneira como a gente se trata, a maneira como a gente se relaciona, a Bíblia está dizendo o seguinte: se você fugir disso aqui, a maneira como você trata a sua esposa, se você não a honra, se você não cuida dela como vaso mais frágil, se você não entende que ela tem uma necessidade especial de ser cuidada, de ser zelada, de ser protegida, as suas orações estão impedidas. Tem muito marido jurando que as orações estão chegando,
mas está fora desse princípio. A Bíblia diz: entendam que a sua esposa é o vaso mais frágil, que ela é tratada de outra maneira. O homem não pode tratar a esposa como ele trata os amigos. Ele não fala com ela de todo jeito. Ela é sensível. A mulher tem outro temperamento, ela tem outro comportamento, ela age de outra maneira, ela percebe as coisas de outra maneira. E é por isso que ele está dizendo assim: ajam com entendimento, com sabedoria. Percebam a maneira. Toda mulher gosta de ser tratada como uma princesa, como lhe corresponde. Porque o homem vai na sua casa, tira ela, traz, e agora trata ela como qualquer coisa. Ajuda teu servo, Jesus, que eu acho que ele está tratando bem a esposa. Mas tem marido tão bruto. Colossenses 3,19 diz assim: não trate sua esposa com aspereza. A mulher chega, vai falar com ele: que foi? A mulher gosta que o marido sente e pare um minutinho para ouvir. Quem não gosta? Toda mulher gosta de falar. E é muito ruim quando a gente está falando e o marido não dá atenção. Quem nunca disse: amor, isso, não foi? Aí ele: como? O quê? Você disse o quê mesmo? Amor, tu não prestou atenção. Não, eu prestei, mas foi o que mesmo que você disse? A mulher gosta de ser tratada com cuidado, com zelo, com amor. Que o marido se preocupe se ela tem um trocadinho na carteira. É assim ou não é? A mulher gosta que o homem chegue e diz: está precisando de alguma coisa? Afinal, você trouxe ela da casa dela para cuidar, para proteger, para suprir a necessidade. Mas há tanto homem que não entende esse princípio. Mas ele está na igreja, ele vem, ele canta, ele está aqui jurando. Mas há um princípio, diz assim: trate bem a sua esposa, para que as suas orações não sejam impedidas. Efésios 4:26. Abra a Bíblia. Efésios 4:26. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse sentimento de ira vem para qualquer pessoa. É uma reação natural. Mas a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ele diz: sabe por quê? Para que vocês não deis lugar ao diabo. Quando a gente se ira e deixa para o outro dia, por isso que ele diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando a gente casou, minha mãe disse: minha filha, você vai casar, mas nunca durma separado do seu marido. E nunca durma sem se reconciliar dele. Nunca saia da sua cama. Nunca abra o espaço. Porque quando você deixa o espaço, o diabo sabe ocupar. Eu nunca esqueci disso. Às vezes a gente, no começo do casamento, tinha uma discussão ou outra, porque é a fase de ajuste. Mas mesmo assim, por dentro dos dentes, vamos dormir juntinho. A gente vai dormir junto. E alguém pode dizer: a reconciliação é tão boa, não é? Mas é melhor que não se ire, para que não tenha contenda. Mas esse momento, a gente precisa entender que esse sentimento de ira, quando ele passa para o outro dia, ele começa a descer, você começa a alimentar no coração. É lindo quando a gente se excede, mas a gente tem a humildade de chegar e dizer: me perdoe, vamos reconciliar. Sabe o que a gente está fazendo? Fechando a porta para o diabo. Porque Deus diz assim, aqui na sua palavra: não deixe lugar ao diabo. Quando vocês
se iram e alimentam no relacionamento de vocês esse sentimento, vocês estão dando legalidade ao diabo. Ele encontra, e o diabo não precisa de porta, ele só precisa de uma brecha para entrar. E há muitos casais deixando essa brecha, e eu diria até uma porta aberta. O diabo, ele encontra essa brecha, mas como é que a gente fecha essa brecha? Voltando para o princípio da palavra. Continue lendo o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Pasmem, há muitos casais que vivem xingando um ao outro. E são crentes, estão dentro da igreja. Mulheres que às vezes nos procuram e dizem: irmã Kessia, eu não aguento, meu marido usa palavras tão duras comigo. Até palavras torpes, palavras feias. Mas aqui a Bíblia está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Existem momentos que a gente precisa dizer a verdade, sim ou não? E às vezes a verdade dói, mas ele está dizendo aqui, mas se a palavra for promover edificação, ela precisa ser dita. Sabe que às vezes a gente tem tanto problema porque a gente não trata eles? A gente começa a se esquivar dos problemas. Aí a gente começa a alimentar esse sentimento de frieza que eu fui dizendo no começo. Porque a gente não trata o problema. Aí a gente começa a tratar o outro com indiferença. Onde, na verdade, a gente devia sentar e dizer: eu não gosto disso. Isso que você faz me entristece. E é preciso maturidade para ouvir quando o outro me diz que eu estou equivocada. Porque ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser chamado de imaturo. Mas às vezes é preciso alguém ou o meu cônjuge dizer para mim: eu não gosto disso, você se equivoca nisso. E eu preciso ter maturidade e humildade para dizer: se eu estou equivocada, eu vou me ajustar. Porque eu fui comprada. O Senhor me selou com o seu Espírito. E toda palavra de amargura, de ira, de cólera, de gritaria. Tem tanto casal que não se trata mais com respeito. Porque eles se tratam gritando um com o outro. Mas o Espírito está dizendo aqui: não é esse o comportamento que eu espero de uma família que serve a Deus e que conhece o Senhor, que conhece a palavra de Deus. O Senhor está dizendo assim: eu espero de vocês que vocês sejam benignos, que vocês sejam bondosos, que vocês sejam misericordiosos, que sintam a dor um do outro, que se perdoem como Deus perdoou vocês. Aleluia. Às vezes a gente perdoa alguém que chega perto da gente e diz: eu me equivoquei com você. Mas com o marido, com a esposa, a gente guarda aquele sentimento. Mas este não é o que Deus espera de nós. O sentimento de divisão, ele afasta a ação de Deus na nossa casa. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. E o versículo 14. Mas se tem de amargura, inveja e sentimento o quê? Faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade.
Sentimento faccioso aqui é um sentimento de egoísmo. Parece que essa realidade no nosso meio está cada vez mais forte. Porque eu não consigo entender como uma família, como um casal, ele diz assim: isso aqui é meu, esse aqui é seu. Como? Se nós casamos, a Bíblia diz que agora nós somos uma só carne. O que é meu é seu. O que é seu é meu. Não existe isso do meu dinheiro e do seu dinheiro. Não existe isso do meu carro e o seu carro. Existe marido e mulher que estão te pedindo dinheiro emprestado. Como assim? Sentimento egoísta, de ambição. Parece que é assim: essa aqui é a minha loja, essa daqui é a sua. Vamos ver quem vai vender mais esse mês, quem vai vender, vai bater a meta, quanto mais vai entrar. Não, querido. Isso é sentimento faccioso. Há uma divisão nessa casa. E aí ele ainda diz assim: não vos glorie com isso. Ainda tem uns dizendo assim: eu estou construindo a minha marca. Eu estou falando isso porque é a realidade daqui. Aquela ali é a minha casa. Meu marido herdou uma fortuna de milhões. Não foi, mas seria bom se fosse, né? Mas herdou uma fortuna. Não, a herança é só dele. Não, querido, eu casei com ele. Eu sou herdeira da bênção também. Misericórdia não, meu filho, que bênção. O que é dele é meu. Os problemas são nossos. Não há esse sentimento faccioso. Como que é assim? A gente está aqui, aí, peraí, eu vou pagar a minha conta e você vai pagar a sua. Não, como assim? A conta é nossa. É uma casa só. Ou então a gente está voltando aqui para a casa dividida. Ele está dizendo aqui: sentimento faccioso em vosso coração. E sentimento faccioso é ambição egoísta. Não vem do alto. Continue lendo. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é o quê? Pode ser mais forte. Essa sabedoria aqui que ele está dizendo é o quê? Terrena, animal e diabólica. Misericórdia. Mas tem muita família com sentimento faccioso, com inveja, com rivalidade, com partidarismo. Tem casa que os filhos é assim: esses aqui são do pai e esses aqui são da mãe. Porque parece que a mãe chega, chama para junto e aí lança para os filhos os problemas do pai. Falta sabedoria nessa mãe. Porque quando meu pai, com toda a dificuldade que ele teve, minha mãe nunca alimentou em nós um sentimento contra o meu pai. Porque se uma família ela se dividir, Jesus está dizendo, ela não vai permanecer. Em algum momento, os alicerces dessa casa estão sendo minados. Porque a família ela precisa estar unida. Não existe uma rivalidade para ver quem se sobressai mais na família. Não. Diz mais aqui. Porque onde há inveja, rivalidade, espírito faccioso, aí há perturbação. Algumas versões dizem há confusão, há instabilidade, há desordem e toda obra perversa. Tem muita casa vivendo assim, a família. Porque a casa está dividida. Cada um está trabalhando pelo seu. Para ver quem chega primeiro, quem vende mais, quem tem a conta mais. Tem marido que a mulher não sabe quanto ele ganha, não sabe a senha do cartão dele, não sabe a senha da conta. Porque isso aqui é meu. Isso aqui é seu. Se a sua conta está no vermelho, eu não posso fazer nada.
Mas isso é sentimento faccioso, a divisão, a partidarismo nessa casa. Mas o versículo 17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pura, repita, pura. Ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, sem fingimento. Ela é sincera, ela é cheia de misericórdia. O desejo daquela família é se ajudar, o desejo daquela família é sentir a dor do outro. Quando um está sofrendo, eu estou sofrendo também. Se meu marido está passando dificuldade, eu estou aqui para ajudar. Se a minha esposa está sobrecarregada, eu vou dividir a carga com ela. Essa sabedoria aqui é a sabedoria que vem do alto. É fácil saber se a nossa casa está debaixo da sabedoria do alto ou sob a influência maligna ou demoníaca. Sabe como? Observando os nossos relacionamentos. É isso que Tiago está dizendo aqui. Simples assim. Como é que se move os nossos relacionamentos? Como é que vai a nossa casa? Sobre que sabedoria nós estamos atuando? Porque sabedoria aqui é a habilidade de lidar com os sentimentos, com os relacionamentos. Essa sabedoria, ela vem do alto. Porque, queridos, nós viemos de criações diferentes. Cada um foi criado num contexto diferente. Cada um dentro da sua realidade. Então, lidar um com o outro não é fácil. A gente precisa da sabedoria que vem do alto. Mas essa sabedoria está disponível para nós. Para que a gente consiga se mover em família, em sabedoria, em misericórdia, em moderação, de maneira pacífica, falando uns com os outros em amor, entendendo a dificuldade do outro. Por que a gente está ficando tão indiferente um com os outros? É tão triste quando a gente está sofrendo e aquele que está do nosso lado, que é a nossa carne, não percebe que a gente acordou mal, que naquele dia está sendo um dia difícil. Às vezes tudo que a gente quer é alguém que chegue e diga assim: eu estou aqui contigo. Eu estou aqui. Eu estou do teu lado, eu estou para te apoiar. Às vezes a mulher não quer muita coisa, ela só quer um marido que sente com ela e divida com ela a carga. Às vezes o marido espera uma mulher compreensiva, que ele chegou cansado do trabalho e a mulher só quer tagarelar e lançar todos os problemas em cima dele. Ele quer uma mulher equilibrada, que encontre o melhor momento de dizer assim: não é o momento agora, eu vou esperar. É a gente sentir a dor do outro. A gente precisa viver unido, em família, transmitir isso para os nossos filhos. Os nossos filhos percebem isso pelo exemplo em casa. Mas há famílias unidas também. E há exemplos bíblicos de famílias unidas para o mal. Abra sua Bíblia. Em Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5. Só recapitulando. Deus se move num ambiente de unidade. A unidade, ela traz a manifestação de Deus para a nossa casa. O desejo de Deus é que a gente se preocupe um com os outros. E a gente deve estar atento que a maneira como a gente vive em família afeta o nosso relacionamento com Deus. E, consequentemente, a atuação de Deus na nossa casa, as manifestações do Senhor. A gente precisa estar unido em amor, para que o Espírito Santo encontre liberdade para operar na nossa casa. Mas há famílias que estão unidas, mas na motivação equivocada. Atos capítulo 5 diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço.
Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. A passagem aqui é conhecida. A Bíblia diz que Ananias e Safira venderam uma propriedade e retiveram uma parte do preço. E foram até os apóstolos levarem o dinheiro. Aquela família estava unida, aquele casal, sim ou não? Eles estavam unidos, sim ou não? Mas a motivação pela qual eles estavam unidos era equivocada. Porque a Bíblia diz que eles mentiram. Eles estavam unidos para a mentira. E a Bíblia diz que quando Ananias morre, um tempo depois, Safira entra. E a Bíblia diz que ela não sabia o que tinha acontecido com o marido. E o apóstolo pergunta a ela, foi assim que aconteceu? A Bíblia diz que ela diz assim, foi exatamente assim. Foi assim. Aquela mulher, ela encobriu o erro do marido. Meditando em casa e comentei com o pastor, ela poderia ter pensado, que a Bíblia diz aqui no versículo 1, que eles concordaram em fazer isto. Alguém poderia dizer, mas talvez ele era um homem abusivo, e ele obrigou ela a pensar e fazer assim. Mas não foi, porque no versículo diz que quando o apóstolo pergunta a ela, ela reafirma a mentira do marido. Há famílias unidas, encobrindo a mentira, o pecado do outro, o pecado dos filhos. Parece que esse espírito de, aqui minha família está unida, ninguém mexe, para o mal. Mas eles sofreram a consequência disso. Porque como Ananias morreu, Safira também morreu. E a Bíblia diz que caiu um temor sobre eles, sobre todos aqueles que viram essa situação. A nossa família deve estar unida, mas atendendo os princípios da palavra de Deus. Eu conheci uma família, eles eram muito unidos, mas era aquela família assim, se tocou em um, tocou em todo mundo. Mas era fomentando nos filhos o sentimento de, isso é inveja, estão tocando em você porque você canta muito bem. Não estão fazendo isso porque estão te perseguindo. Vamos fechar aqui o círculo, porque a gente é uma família, a gente está unida. O fim dessa família foi trágica. As filhas fizeram péssimos casamentos. Estão longe dos caminhos do Senhor. Eles sofrem muito as consequências de se unirem contra os princípios da palavra. A gente precisa estar atento, estar unido dentro dos princípios. A família de Acã, quem não conhece a história, em Josué capítulo 7, uma família que se uniu para o mal, atraiu a maldição, impediu a bênção, a ação de Deus. Quando eles vão conquistar Ai, eles perdem a guerra. E Josué vai se prostrar, e o Senhor diz assim, por que tu está prostrado? Tem pecado no meio do povo. Acã, junto com a sua família, pereceu, porque pegou a capa que não deveria pegar. Aquela família estava unida, mas pereceram, porque a motivação deles era equivocada. Eles estavam errados. A nossa família deve estar unida, mas na palavra de Deus, em obediência, em amor, em submissão. Aleluia. E eu fiquei pensando que exemplo Acã deu para os seus filhos, como cabeça e sacerdote do lar. Eu fiquei pensando quando Josué chega para Acã e diz assim, Acã, meu filho, me conte o que foi que aconteceu. Eu fiquei pensando em casa, nos filhos de Acã. Porque a Bíblia diz que foi Acã que pegou. Ele escondeu no meio da casa dele. Estava oculto ali. E eu fiquei pensando quando Josué chegou.
E os filhos olhando para Acã. Pai, o que é que o Senhor fez com a gente? Acã era o sacerdote do lar. Ele deveria ser o exemplo para sua família. Mas ele quebrou o princípio. Não era para ele pegar o despojo. Ele foi lá e pegou o que não era seu, o que não deveria. O sacerdote do lar falhou com a sua família. E a sua família toda pagou o preço da desobediência. Às vezes achamos que um casal não vive brigando, e aí pensamos que ele está unido. Mas é uma casa com propósitos diferentes. Parece que estão cada um lutando para o seu lado. A Bíblia diz que devemos deixar a mentira e falar a verdade. Tem tanto casal que não fala a verdade um para o outro. E tudo isso que eu estou dizendo aqui são brechas para o diabo encontrar lugar na casa, na nossa família, se a gente não estiver atento. Deus espera que vivamos em unidade. 1 Coríntios, eu já estou quase terminando. 1 Coríntios, capítulo 1. É possível viver em unidade? Primeira Coríntios, capítulo 1, e o versículo 10. E eu quero ler numa outra versão. Primeira Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Esse é o desejo de Deus para a nossa família. Que não haja divisão entre nós. Que a gente tenha o mesmo pensamento, o mesmo propósito, que é edificar a nossa casa. A gente não pode esperar que a gente vai cooperar com Deus na edificação do nosso lar, se a nossa casa estiver dividida. Não tem como, porque somos uma só carne. E a Bíblia diz que ninguém odeia o seu corpo, antes o alimenta e cuida. É por isso que não existe meu, existe sim nosso. Não é o meu dinheiro, não. É o nosso dinheiro. E tem um texto que eu acho lindo e eu estava olhando ele hoje, Eclesiastes capítulo 4 e o versículo 9, se você quiser abrir a Bíblia. Eclesiastes capítulo 4 e o versículo 9. O texto é muito conhecido, é melhor serem dois do que um. Mas olha essa versão. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. É forte. É melhor serem dois. Quando a gente lê assim, porque tem melhor paga, né? Quando eu fui ler nessa versão, eu digo, Deus, tu és muito grande. Eu estou trabalhando, esse aqui é o que a palavra está dizendo. Eu estou trabalhando, é melhor serem dois, porque um está ajudando o outro a alcançar o sucesso. Eu estou trabalhando para que meu marido alcance o sucesso. Ele está trabalhando para que eu alcance aquilo que Deus determinou para mim. Não há uma rivalidade, não existe o meu, o seu, não, é o nosso. Se você sair daqui nessa noite entendendo isso, já valeu para mim. Eu já cumpri aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. Não é meu, é nosso. Porque eu estou trabalhando para o sucesso daquele que Deus colocou ao meu lado. Nós somos uma só carne. Está fundido pelo Senhor.
Não há espírito de divisão na nossa casa. Aleluia. Tem casais, tem cônjuge levando a carga sozinho. Porque eu estou acomodado em berço esplêndido, achando essa é a responsabilidade dela. Não. É o nosso lar, são os nossos filhos. Deus nos deu um lar para cuidar, para edificar, para zelar. Quando a gente entende os papéis, a casa anda da maneira que Deus estabeleceu. E a casa tem um governo. Deus estabeleceu um governo para a casa. Porque é difícil, se a gente fosse aqui, escolher aqui a bancada da igreja, e fosse dar para todo mundo votar, ia ser uma loucura. Porque cada um tem uma opinião, sim ou não? É por isso que Deus estabelece o governo. Numa instituição, numa empresa, na igreja e no lar não é diferente. Sabe que tem lares que estão assim perdidos porque quem deveria assumir o lugar de governo está acomodado. E o papel da cabeça do lar é o homem. Ele deve assumir esse papel, esse lugar de governo. Deus estabeleceu para ele. Quando Deus ordena a Abraão, quando faz a promessa, ele diz assim: eu ordeno a você que você ordene aos seus filhos, eu sei que você vai fazer isso, aos seus filhos, aos filhos depois dele, que andem nos princípios da palavra de Deus, para que se cumpra a palavra que eu determinei sobre você, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus estava dizendo: eu confio que você, como cabeça, como sacerdote, você vai cumprir isso. Mas tem muito sacerdote do lar acomodado. Eu falo isso com temor porque está na palavra. Não assumiu o seu papel de liderança, está acomodado, confiando na esposa. Mas Deus confiou ao homem o papel de sacerdote, de líder. É o homem que estabelece no lar a liderança. É ele que diz como os filhos devem se conduzir. E o nosso manual é esse aqui, é a palavra de Deus. É o homem que diz aos seus filhos a hora de chegar, com quem vai estar, as amizades, o sacerdote do lar deve estar atento. Mas está assim de mulher sobrecarregada, porque ela cuida da casa, dos filhos, ainda tem que ser o sacerdote do lar. O homem foi chamado para proteção, provisão, liderança moral e espiritual. A gente já ouviu tantas vezes o nosso pastor ensinar isso. Mas parece assim que entra por um lado e sai pelo outro. E os filhos estão sem referencial para isso. Mas Deus nos chama para este lugar, assumir o lugar que Ele estabeleceu para nós, para que a nossa família funcione. Há homens que dizem: tem muito espírito de Jezabel, muita mulher querendo mandar. Só há Jezabel onde tem Acabe. Simples assim. Não é Acabe que manda, Jezabel se levanta. Eu estava meditando nisso. Há tantos homens omissos. Tem homem que diz: mas meus filhos não querem. Mas o que a Bíblia diz? Que é o pai que ensina a mãe, que conduz no caminho. Se você não quer, querido, você vai querer do mesmo jeito. Porque na minha casa eu exerço liderança. Minha mãe dizia para mim: enquanto você estiver aqui na minha casa, comendo da minha comida, você vai fazer o que eu mando. E eu amo a minha mãe, porque foi assim que eu cheguei até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quando a minha mãe dizia não, é não. Não adiantava choro nem nada, porque está fundamentado na palavra, são princípios. Mas os pais assim parece que estão cedendo à chantagem dos filhos. É preciso assumir o lugar de liderança, para que os nossos filhos saibam, aprendam o que é submissão.
o que é obedecer em amor. São princípios da palavra. Quando a gente entende isso, as coisas funcionam. Cada coisa assume seu lugar. A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas. A submissão precisa ser praticada e ensinada aos seus filhos com exemplo. Algumas mulheres dizem: irmã, eu não tenho, porque meu marido não assume a posição. Você está deturpando os seus filhos. Eles vão gerar famílias que não sabem a posição de cada um. Eu tenho essa formação. Minha mãe implantou isso em mim, que o melhor pedaço da carne é do meu marido, que a ponta da mesa é dele, só se ele não quiser sentar. Que a gente espera ele merece honra, que o marido chega e a roupa dele está limpa e passada. Que ele pode contar comigo, que eu vou ensinar aos meus filhos isso. Mas isso está se perdendo, mas é princípio da palavra. A Bíblia diz assim, que as mais velhas ensinem as mais novas a cuidarem dos seus maridos, a amarem eles. São princípios, a gente não pode fugir dos princípios estabelecidos pela palavra, porque nós somos famílias alcançadas pelo Senhor, somos exemplo para essa geração perdida, que não sabe o que é princípio de família. Mas o mundo tem que ver o brilho de uma família que serve a Deus, de uma família que se respeita, de alguém que convive conosco e diz: esse casal serve a Deus, é diferente, eles se respeitam, se amam, se honram. Sabe o papel de cada um, é isso que Deus espera de nós. Aleluia. E como consequência, os filhos vão obedecer aos pais. Porque quando nós escolhemos fazer o que é certo, Deus sempre vai estar do nosso lado. Não tem como dar errado. É por isso que minha mãe dizia: enquanto estiver aqui, vai ser assim. Depois que você crescer, se sair, se casar e quiser tomar outro rumo, aí é com você e Deus. Mas enquanto estiver aqui, vai ser assim. As suas amizades são essas. A maneira de se vestir é essa. Porque eu estou lhe ensinando no caminho do Senhor. Deus vai cobrar de nós. Às vezes a gente está vivendo uma realidade achando que nunca seremos cobrados. Mas eu venho da parte de Deus nesta noite para dizer ao sacerdote: você vai prestar conta da sua casa ao Senhor. Mãe, você vai prestar conta diante do Senhor dos seus filhos, de como a gente conduziu a nossa casa. Será que a gente conduziu a nossa casa em divisão, alimentando em nós um sentimento de capricho? Ai, porque eu estou triste, porque isso, porque aquilo, e estou dividindo com sentimentos egoístas? Não. A Bíblia exige de nós que andemos em amor, em sinceridade, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, falando a verdade, deixando a mentira. Aleluia. Glória a Deus. Há coisas que precisam ser tratadas, trazidas à luz. Tem pessoas que até um certo tempo mentiam, ocultavam alguma coisa ao seu cônjuge, mas a partir de tal momento deixaram de mentir, de esconder. Mas o que passou precisa ser tratado para que haja perdão. Aleluia. Glória a Deus. Existem coisas que precisam ser tratadas para que haja perdão, para que esse mal seja quebrado e que a partir de então o Espírito Santo encontre liberdade para agir. Deus quer visitar a nossa família e Ele se move em um ambiente de unidade. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir aos meninos, os músicos, Davi, me ajuda ali. Aleluia. Um ambiente de unidade, onde todos pensam a mesma coisa, onde todos estão unidos no mesmo propósito. É onde Deus encontra liberdade para operar milagres. É onde a gente viu eles orarem e o Espírito Santo chegar. É onde a gente viu eles orarem e o lugar
tremer, fala da manifestação de Deus. Quando estamos unidos no mesmo propósito, a gente sente a dor do outro, a gente se preocupa com o outro, a gente sofre quando o outro sofre, a gente chora quando o outro chora. Aleluia. A gente se preocupa com o que o outro gosta, a gente divide as cargas. O apóstolo disse para o seu filho na fé: sofre comigo. Se ele disse para um filho: sofre comigo as aflições, eu estava meditando, quanto mais um casal que Deus tornou um. Você é um com o seu cônjuge. Fique de pé. Eu queria orar nesta noite. Aleluia. Talvez você chegou aqui nesta noite e ouviu esta palavra. E talvez você diga: não, irmã Kessia, na minha casa a gente não vive em confusão. Mas eu sinto que não tem esse elo. Falta em nós isto. Nesta noite o Espírito Santo quer fazer isto que falta na sua casa. Quer gerar este sentimento de unidade. Porque o apóstolo disse: eu rogo a vocês, sintam a mesma coisa. E Deus está dizendo para nós nesta noite: pensem juntos, concordem, queiram crescer juntos, queiram que a família de vocês permaneçam firme, que ela vá até o fim, que ela não desmorone, que sentimentos facciosos não encontrem lugar na família de vocês, que esse sentimento de divisão se desfaça hoje, em nome de Jesus. E eu queria que você aí, junto com seu cônjuge, desse as duas mãos para ele. Olhe nos olhos, porque isso fala de transparência. Você pode olhar nos olhos do seu cônjuge nessa noite e dizer a ele: o que é meu é seu. Não existe meu, existe nosso. A partir de hoje, se alguma coisa estava dividida, em o nome de Jesus não haverá mais. Será nosso, tudo é nosso. As provas que tivemos que enfrentar, Deus vai nos ajudar em unidos. Aleluia. Se vier dificuldades no caminho, juntos, unidos, iremos enfrentar, iremos vencer. Que possamos dizer: o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Nós estamos unidos, somos uma só carne. E todo sentimento de divisão, de sentimento de rivalidade, de indiferença, de falta de perdão, hoje em nome de Jesus seja desfeito, na autoridade da palavra de Deus que foi ministrada, e ela alcança, aleluia, aleluia, o propósito pelo qual ela foi enviada. Eu sei que esta palavra tem direção certa, porque Deus quer se mover no meio da nossa casa de uma maneira especial. Deus quer se mover no meio da nossa família com provisão. Deus quer se mover no meio da nossa família com milagres, com respostas de oração. Deus quer que haja na nossa casa um ambiente de unidade, onde Ele seja, aleluia, o convidado especial, como naquele casamento, onde Ele operou milagres. Porque quando falta alegria, Ele é especialista a trazer de volta o que está faltando. E nesta noite eu quero orar com você. Mas eu queria que você orasse pelo seu cônjuge, dizendo a ele: a Deus,
Deus, me faz ser um, Senhor, na plenitude que Tu idealizaste para a nossa casa, para a nossa família. Todo espírito de divisão da minha casa, entre os meus filhos, seja destruído em nome de Jesus. E que o inimigo não encontre brecha na nossa casa. Deus, eu te oro nesta noite, porque ministramos a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela é viva. Ela alcança, Senhor. Ela vai aonde eu não posso ir. Ela penetra, Senhor. Ela traz à memória aquilo que precisa ser ajustado. Ah, Deus, se é falta de perdão nesta noite, que haja perdão na horizontal, Senhor, nos nossos relacionamentos, para que o perdão do alto possa nos alcançar, Senhor. Que a Tua misericórdia alcance a nossa casa, que espírito de divisão, que sentimento faccioso saia do meio das nossas famílias, e que a luz do Teu Espírito possa brilhar na nossa casa, que possamos ser luz para este mundo em trevas, que não entende os princípios da Tua palavra. Nós te oramos nesta noite, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Faz de nós um, Senhor, no propósito que Tu estabeleceste dentro da Tua palavra, Senhor. Ah, meu amigo, só Tu podes fazer isto, porque o Teu Espírito Santo é especialista em fazer em nós aquilo que nós não podemos. Mas nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo. Age no nosso meio, Senhor, para que possamos desfrutar da bênção da unidade, porque Tu te moves aonde há unidade, Senhor. Nós te oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus que onde havia desunião, diferença, o Espírito Santo está chegando aí na tua casa, na tua família, e uma história nova a partir de hoje Ele vai escrever, porque tu irás experimentar coisas novas da parte de Deus, se você entender e aplicar a realidade da unidade na tua família. Em nome de Jesus. Nós estamos debaixo da bondade de Deus. Cadê as meninas para me ajudar? Vamos terminar louvando ao Senhor. Você pode reconhecer a bondade de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família.